Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui pelo YouTube, começando aqui mais um papo muito bacana que a gente vai ter com a Luciana Worms e o Paulo Emílio. A gente vai falar dessa perda hoje, super sentida, super triste. Moraes Moreira, Luciana Worms, enfim, tem grande conhecimento da música popular brasileira, vai explicar para a gente alguns pontos aí da história do Moraes, da percepção dela. E o Paulo Emílio também, como grande jornalista, grande cronista, grande contista, ainda não revelado para todos nós, jornalista, apresentador dos programas da TV 247, está aqui presente também, diretamente do Recife. Eu quero saudar vocês, começando com a Luciana Worms. Obrigado, querida. Tudo bem com você? Tudo na medida do possível, né? Oh, que dia terrível, que tristeza absurda. Parece pessoal, eu estou me sentindo pessoalmente ferida com a morte. Parece que dói mais quando a gente perde uma expressão dessa dimensão e o Brasil nessas condições, né? Parece que dói mais. Paulo, pode falar. É verdade, né? Se você já não tivesse, como se não bastasse você já ter uma, digamos assim, uma destruição da cultura como um todo, né? Uma sendo jogada para, sabe, para as calendas mesmo, pela falta de interesse, por tudo, seja qual o nível cultural que você for. Para você ter uma ideia, eu dei uma vasculhada agora nas redes sociais, apesar da importância, apesar de todo, né, a comoção que se causou a morte de Moraes Moreira, o digníssimo ocupante do Palácio do Planalto sequer ainda se pronunciou a esse respeito. Até porque também, né, considerando-se os momentos históricos, guardando-se as devidas proporções, na época que os Novos Baianos foram criados, ele era daquele que queria matar 30 mil, né, incluindo o pessoal da cultura também, né? Eu acho que também está muito ligado a isso, né? É terrível, Claro. e a perda em si em suma, vai deixar o legado, óbvio, a influência que teve, mas é uma perda muito grande para a música. Paulo Emílio, querido, estou muito feliz de você estar aqui conversando, saudade de você. Adoro o seu trabalho. O Paulo é um grande artista também, que ainda não publicou seus contos, e a gente está aqui, eu fico falando para ele, publica, mas a gente precisa conversar sobre isso em breve. Luciana Worms também, grande expressão aí do ensaio brasileiro. Vou começar com você, querida Luciana, para explicar quem foi Moraes Moreira, qual é o impacto, qual é o legado dele. Você tem aqui, estou com o seu livro aqui, que é o livro que ganhou o Jabuti da Luciana Worms, Brasil do século XX, e o subtítulo Ao Pé da Letra da Canção Popular, um livro lindo. E eu já fui direto aqui na página, no capítulo que você fala Beck em Bahia, que são enfim, aquele momento da música brasileira. Você faz uma análise conectada com a história, traz um pouquinho da memória para a gente aí, o que representou os novos baianos, como é que eles apareceram. Os novos baianos, né, eles são os herdeiros diretos dos velhos baianos, né, do Gil e do Caetano, com aquela geleia geral, aquela mistura maravilhosa de música. Só que, assim, eles eram a maior expressão pós-Caetano e Gil, né? Porque eles tinham um conhecimento absurdo da música brasileira, tocavam, eram grandes instrumentistas, né? O Moraes era muito bom, o Pepeu é um fenômeno, né? O Jorginho, os cantores, eles conheciam muito música brasileira e eles misturavam aquela guitarra de Jimi Hendrix com Assis Valente, com Dorival Caymmi, né? E naquele show, o último show de Gil e Caetano, né, depois que eles foram presos, 14 dias depois que o AI-5 foi anunciado, dia 27 de dezembro, Caetano e Gil foram presos, ficaram 2 meses na cadeia e puderam, depois que saíram, puderam fazer um show, ficaram com a liberdade de já, depois puderam fazer um último show antes de ir para Londres. E o show aconteceria, o show do Caetano e do Gil, em julho, aconteceu, né, em julho de 69. Mas estava marcado também, para a mesma época, o primeiro show dos Novos Baianos, que seria o desembarque dos bichos depois do Dilúvio Universal, o nome do show. E aí o Caetano chegou para o
Galvão e pediu, falou, dá, por favor, para atrasar em um mês, porque os Leifs, que era o Pepeu e o Jorginho Gomes, vão tocar no Barra 69. E a Baby, que chegou em Salvador no dia, foi no dia 20 de julho, ela chegou e foi ali assistir de penetra, conseguiu entrar no show, conheceu já o Pepeu, conheceu os meninos, foram para um bar chamado Macumbar, e logo depois, no mês seguinte, ela já fazia parte dos Novos Baianos, eles fizeram um show de estreia. Olha, é de uma extrema importância, né? O maior letrista dos Novos Baianos, aliás, o maior letrista não, ele era o parceiro do letrista do Luiz Galvão, né? Mas também um grande letrista, Moraes. O Moraes não era tão letrista, ele era mais melodista. Era mais melodista, mas é um grande letrista também. Mas é um grande letrista, até porque também quando ele pegava essas canções, essas letras aí do Luiz Galvão, ele dava aquela vida, aquela expressão, aquela dicção ali que a gente aprendeu a apreciar tanto. Luciana, muita coisa ainda para te perguntar, só quero fazer uma rodada. Eu queria lembrar aqui, você falou desse show antes depois que o Gil e o Caetano foram presos ou antes? Depois, foi o show que eles puderam fazer para arrecadar grana para ir embora. Porque eu me lembro do livro Verdade Tropical, do Caetano, que ele diz que na prisão ele viu a revista Manchete com a foto Terra, que o homem, né, tinha acabado de pisar na Lua, fotografada a Terra, foi capa da Manchete, e aí ele compôs a música Terra na Prisão, que é uma coisa espetacular, né? Com uma música brasileira linda. Eu já vou para o bate-papo, tem gente aqui, a gente vai ser um papo muito bacana, dolorido pela perda do Moraes, mas também de celebração da arte. Paulo Emílio, você tem uma capa de disco de vinil histórica aí do seu lado, mostra para a gente. Não é só a capa, não, é o vinil mesmo, é o bolachão mesmo, esse completo, né? Tem esse daqui também, o futebol clube deles, né? Tá aqui separado aqui para depois matar a saudade aqui, que tem um bom tempo que eu não ouvia, agora vai ser o momento realmente. Você já botou para tocar hoje? Não, eu escutei pelo YouTube mesmo, mas eu vou botar o bolachão com todos os seus chiados, que você pode bem sentir o peso do momento, né? A história afetiva sua com o disco. E não só isso, é uma história gente. familiar também, viu, Conde e Luciana? Porque meus pais, esse disco, inclusive, meus pais, quando começou o advento do CD, meus pais não se desfazer. Eu que bati o pé para eles não se desfazer. Tudo bem, eu tenho uma coleção enorme de vinil e tal, mas assim, eu segurei a onda, estou com ele até hoje, e esse é um daqueles que você não se desfaz por nada do mundo, né? E agora, mais do que nunca, ele vai ficar muito bem tocado mesmo ali, para não correr o risco de desaparecer, digamos assim. E a Luciana falou uma coisa interessante aí, viu, Conde, que eu queria acrescentar aí. Ela falou sobre o início da formação dos Novos Baianos, né? Diz a lenda, né, da formação dos Novos Baianos que, embora eles tivessem uma influência muito forte da Tropicália e tal, diz que o nome surgiu justamente do 5º Festival da Record, né? Porque justamente eles tocavam com os Leifs, como a Luciana bem lembrou, né? E o conjunto não tinha nome. E aí um dos produtores lá virou e disse, chama aquele que escava ali, diz que é os novos baianos que estão ali, aquele bando de novo baiano que está ali. Chama lá, né? Aí foi quando eles acabaram incorporando o nome do grupo. Por sinal, assim, né? Porque, como a Luciana bem lembrou, havia os velhos baianos, né? Que era o Gil, aquela turma toda, o Caetano, o Agal, né? O pessoal ali mais, né? E aí ficou, né? Justamente isso. E eles acabaram virando, né? Não só, eles tiveram um disco que a música, inclusive, de Vera, que eles iam apresentar, não passou no festival, né? Mas é um marco, né? E até porque, assim, tem uma sonoridade de rock muito grande, né? E vale lembrar que aí também eles beberam muito de certas fontes ali que estavam surgindo, né? Fosse o Jimi Hendrix nos Estados Unidos, ou o próprio Raul Seixas, que também é baiano, né? E depois eles, quando vieram a se juntar efetivamente no grupo, né, que a gente deve falar disso mais à frente, eles sofreram influência também de outro baiano fantástico, né, que foi o João Roberto, né? As excentricidades à parte, como você bem disse aí, Luciano, o Galvão, né, que era o grande, né, o letrista maior, digamos assim, né, e depois junto com o Moraes, era conterrâneo de João Gilberto. Claro. Né?
conterrâneo e contemporâneo, lá de Juazeiro da Bahia, na minha terra, né? Ali do lado. Eu era de Petrolina, tudo bem, não vivi naquela época, mas é ali. Exatamente. Criado, tomando banho de rio, tomando banho de rio e comendo caldo de cabeça de peixe, viu? Que delícia. Sensacional. Quer falar, Luciana, por favor? Não, é bacana, porque assim, tem uma ligação simbiótica, a gente inclusive viu a última vez disso, dos Novos Baianos com a Cor do Som, né? Era tudo uma coisa só, eles viam todos juntos. E aí eles contam, né, o Dade conta, que eles estavam jogando futebol na sala e, de repente, tocou a campainha, bateram na porta, aí ele olhou no olho mágico e um cara de terno lá na frente e tal. Aí disse que foi uma correria, joga tudo, guarda isso, vamos dispensar os bagulhos, as coisas. Aí aquela tensão toda, quando abre, é o João Gilberto, que foi lá, na verdade, de terno, mas foi lá para fumar um com os caras. Gente, peraí, deixa eu só passar no bate-papo, porque esse papo aqui vai render demais aqui. Deixa eu só ler aqui, porque eu quero fazer umas perguntas aqui para a Luciana. Moraes Moreira era baiano, Sônia Mourão dizendo aqui, claro, a gente está justamente dizendo isso. Antônia Santos aqui, saudações. Nelly Amorizio, que coisa, eu estava repetindo desde alguns dias no Brasil, Bis e o Moraes Moreira e seu filho Davi Moraes. Que pena, gente. Vamos falar um pouco disso, também da semeadura, né, do Moraes, deixa um legado não só musical e artístico, mas também o filho dele, Davi Moraes. E eu acho que ele tem mais filhos, só que eu não sei direito sobre isso. Pode explicar na sequência. Saudar vocês aqui. Morreu também Tantinho da Mangueira, compositor, sim. Sônia Mourão aqui chamando a atenção da gente. Deixa eu ver aqui. Paulo André Santos Moraes Moreira nos deixou no seu cordel Quarentena uma bomba semiótica. O cordel do Moraes. Vocês leram o cordel? E eu vi o seu texto, tá lindo, lindo. Eu botei no meu artigo. E aquilo eu quero trazer, vou trazer aqui na sequência para a gente degustar e observar um pouco mais. Agora, fala, Paulo. Não, só lembrando, esse não foi o primeiro cordel que ele fez, não, tá? Não falei que foi o primeiro. Não, estou dizendo assim, não, porque tem muita gente que acha que ele só fez esse, por conta da quarentena, não. Ele tem vários. Essa coisa, jogando futebol na sala, foi demais, né, Luciano? Porque os novos baianos, enfim, essa geração toda, era futebol, era, enfim, cerveja, sexo, drogas, rock and roll, evidentemente, lá, inclusive naquele sítio de Jacarepaguá, que a gente vai falar na sequência também, mas é sensacional, né? Essa memória, né? Olha como é que a gente faz as narrativas. Nós estávamos jogando futebol na sala, de repente toca alguém de... Agora, se o Gil e o Caetano são velhos baianos, o João Gilberto é o quê, então? Porque o João Gilberto, ele realmente... Dorival Caymmi e João Gilberto. É a influência do Dorival e João Gilberto, influência máxima do próprio Caetano e do Gil e dos novos baianos também. Luciana Gomes, queria que você comentasse essa rede de influências aí da Bahia. Olha, eu queria ser poeta para fazer um samba hoje para João Gilberto, para Dorival Caymmi, João Gilberto e Moraes Moreira. Sabe? E João Gilberto a gente acabou de perder também, né? Não faz também. Essa tríade aí, porque se Gil fizesse um pouquinho depois essa canção, aquele abraço, certamente ele ia falar: esse samba vai para Dorival Caymmi, João Gilberto, Caetano Veloso e Moraes Moreira, né? E é isso, porque o João é o grande nome, é o que vai lastrear os novos baianos, né? É o João que apresenta esses antigos todos aí, ele que chega com os Anjos do Inferno, os Diabos do Céu, né? O Bando da Lua, para eles ouvirem, e eles já com aquelas referências que eles já tinham de baianidade, mas as referências que vinham de fora, né, com essas guitarras distorcidas, né, estavam muito além. E o João é essa coisa. O Moraes contava várias histórias do João, né? Ele contava que
o João dirigia com o ouvido, né? Que eles saíam para dirigir, diz que João passava em todos os sinais vermelhos, passava. Chegava no sinal vermelho e ia passando à noite, assim. Aí diz que, de repente, ele ia parando, assim, o sinal estava aberto para passar e ele parou. Aí diz que o Moraes falou, mas escuta, João, que história é essa, né? Você passou num monte de sinal vermelho e agora você para, né? Ele falou, mas eu dirijo com o ouvido, e passo o carro, né? O carro Nossa. passa. E a história do Brasil descendo a ladeira, né? Foi com o João Gilberto, diz que eles foram no morro para, enfim, para pegar coisas que eles gostavam, né? Guloseimas no morro do Rio. Aí diz que quando eles estão na frente do morro, desce uma mulher, né? E aí ele fala, ó, lá vem o Brasil descendo a ladeira. Quem e aí, fala? O João ou o Moraes? O João Gilberto. Ah, João olha que... Gilberto fala aí o Moraes rapidinho. Aí é Moraes que fez. Aí é letra de Moraes. A Quem letra do desce Moraes. no morre do asfalto. O Moraes era um letrista fenomenal. Delicado, sensível, enfim, a gente agora volta para as canções do Moraes. Hoje eu fiquei escutando, desde a notícia até agora, Moraes Moreira o tempo todo, e a gente começa a perceber também outras características, porque agora também a gente escuta sobre a dor, né, dessa perda. Paulo Emílio, fala mais um pouquinho. Não, Diga lá. A influência de João Gilberto foi muito... Né, a Luciana lembrou bem, assim, ele foi, digamos assim, foi quem deu a liga ao som bruto que eles tinham. Né? Ele providenciou, digamos assim, o startup, o insight, o nome que você queira dar, da harmonia da música, de fundir todos os elementos nisso aí. Né? E eles conseguiram isso de uma maneira fenomenal. Tanto é que o disco que a gente acabou até de se referir aqui, o Acabou Chorar, não é à toa que está no topo da lista dos melhores discos do Brasil. Né? E é mesmo, assim, né? E é maravilhoso. Né? Se você for pegar, você tinha Pepeu Gomes em Tininho Trincando, cara, aquilo dali não é um tocar de guitarra, né? Aquilo dali é um absurdo de guitarra. Aí eu ouvi aqui até um comentário uma vez, né, sobre os novos bairros, no qual e a participação de Moraes e tal, que dizia, olha, Moraes é ruim. Moraes Moreira é ruim. Aí a mesma expressão que você fez, eu fiz. Agora ele é ruim de tão bom. De tão bom que chega a ser ruim, porque deixa todo mundo no chinelo. Né? E aí, essa influência dos novos, do João Gilberto, que a Luciana se referiu aí, me lembrou de uma história, que essa fui eu quem vivi, tá? Eu ainda era molecote, rapazote, e aí estava tendo uma festa na casa de um amigo, a bem da verdade, e a festa era organizada pelos pais desse amigo, de Fernando Peu, que a gente chamava, né? Lá em Juazeiro da Bahia, e quem estava presente era Galvão. E aí a gente ficava ali do lado, né, aproveitando para, né, os comes e bebes, a bebida, aquele negócio todo e tal, e escutando o pessoal conversando. E aí chegou num determinado momento que o pessoal começou a falar de João Gilberto, da influência dele na música e tal, e tal, e tal. Aí teve um cidadão que levantou e disse, João Gilberto é um desgraçado. Pegou aqui, abandonou Juazeiro, nunca mais voltou, né? Aí Galvão se indignou mesmo, né? Fechou bem os olhos, cerrou o punho, botou o copo de bebida do lado, fez aquela cara bem indignada e disse, olha, João Gilberto deixou Juazeiro da Bahia porque ninguém compreendia o cara. Ele é um gênio. E se ele me mandar comer merda, eu como. Porque ele tem esse direito. Ele é o maior dos maiores. Pô, o cara que recebeu a influência, que tem considerado um dos melhores discos da história da música brasileira, dizer um negócio desse, é porque realmente reconheceu o talento que o cara tem, a influência que ele exerceu sobre isso, né? Quer dizer, é algo que você não tem nem o que discutir. Né? Sensacional. Você vê que o Paulo Emílio é bom de história também, hein, Luciana? Hoje a gente vai ter que... Eu contei uma historinha da prisão do Caetano. Deixa eu só vir aqui no bate-papo antes, para a gente rodar aqui. Eu estava procurando vídeos que eu pudesse passar do Moraes Moreira sem direito autoral. Acho que eu achei. Cida Alves dizendo, conheço a história da mulher descendo ladeira. Lindo. Essa história está no seu livro, Luciana? Não, essa não. Está na hora de escrever outro livro, hein, Luciana? Com essas... Daniela da Rocha está dizendo Moraes é muita memória afetiva, não morreu, mora nas trilhas sonoras da vida. Eu queria falar um pouco do Acabou Chorar, que é considerado esse disco tão importante, que é de 72. O primeiro chama Ferro na Boneca. Tem aqui um artigo do Tales de Menezes
sobre os Novos Baianos, sobre o Moraes Moreira. Ele está dizendo o seguinte: a obra-prima dos Novos Baianos, Acabou Chorare, sempre incluído em qualquer lista honesta dos 10 melhores álbuns da MPB. A melhor definição: uma fusão musical de Jimi Hendrix com festa junina nordestina, sob influência de João Gilberto. E aí, Isso, lindo, boa. Eu queria saber quem foi o produtor, se o Paulo Emílio puder ver no disco, quem que foi o produtor desse disco, porque ele é muito conceitual, ele é muito bem pensado, né? Ele abre com a releitura de Brasil Pandeiro, que é do Assis Valente, para depois elencar as canções compostas por Moraes, com as letras de Luiz Galvão, e a dupla que foi o núcleo da composição da banda, com clássicos como Bestetu, Preta Pretinha, Acabou Chorare. Fala um pouquinho do Acabou Chorare para a gente, Luciana. É um disco de 72, né? É um disco... Todas as faixas são belíssimas, né? Essa gravação do Brasil Pandeiro, né? De Assis Valente, ela ficou muito diferente. Eles fizeram bem diferente da original, né? Dos Anjos do Inferno, e ela é uma loucura, né? Aquela coisa, e ela ficou mais clássica do que a versão primeira, né? Ficou consagrada, né? Consagrada. A gente conhece Brasil Pandeiro pela versão. Eu tento, quando eu vou cantar essa daí, eu tento fazer a versão dos Anjos do Inferno, dos primeiros que gravaram, mas não dá, né? Porque ela ficou muito forte, né? E é um disco, bom, tem Indo Trincando, tem A Menina Dança. O Acabou Chorare parece que é para a filha do João, parece que é para Bebel Gilberto, não é? Deixa eu até aproveitar, porque vocês sabem que a Luciana Gomes também é uma cantora maravilhosa, e ela, você grava os seus vídeos cantando também, que é a coisa mais linda. Se você puder, né, com esse pitão aqui, cantar um trechinho de uma dessas canções, a gente aceita, né, Paulo? É uma cara de pau, né? Depois que a Baby gravou, Baby para mim é... Aceito não, eu faço questão, eu vou querer escutar essa. Eu encontrei Baby uma vez na rua, no Rio de Janeiro, virei para ela e falei: Baby, eu não vou na sua igreja porque tenho medo de me converter. Estou louca com vocês, né? A qualquer uma delas, né? Quando cheguei, tudo estava virado. Apenas me viro, mas eu mesma viro os olhinhos. Só entro no jogo porque estou mesmo depois de inventar tempo regulamentar. De um lado, o olho desaforo que diz o meu nariz arrebitado, que não levo para casa. Mas se você vem perto, eu vou lá. No canto no cisco, no canto do olho, a menina dança. Dentro da menina, ela ainda dança. E assim vai. Esse disco inteiro, né? Eu acho que foi um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. A minha mãe me fazia naná com Preta Pretinha. Eu lembro direitinho. Enquanto eu corria, assim eu ia me chamar. Enquanto corria a barca. E quando eles faziam o refrão, abre a porta e a janela, eles faziam a segunda voz do Tonico e Tinoco. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Me parecia, realmente era um mosaico, né? Eles usavam era muito intertextual, né? Paulo Emílio, você chegou a ver quem é o produtor do disco? Sim, eu tenho aqui, eu estava vendo aqui agora, deixa eu só abrir aqui direitinho, para poder, eu acabei fechando aqui o disco. É o Rogério Picasso, né? Não, o que eu tenho aqui como ficha técnica, aí tem aqui, né, o conjunto, regional, os arranjos Moraes e PP, aí a ficha técnica, coordenação geral de João Araújo e produção musical de Eustáquio Sena. Eustáquio Sena. E tem um detalhe, Luciana, que você colocou aí sobre o Assis Valente, né, que é justamente a Brasil Pandeiro, né, que essa música, inclusive,
Ele fazia, o Assis Valente fazia muita música para Carmen Miranda, né? E ele chegou, gravar, inclusive, né? A oferecer para ela não quis gravar, né? É uma coisa... Essa música. Essa música, Brasil Bandeira. Eles gravaram, o Moraes gravou também aquela do Assis. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou sozinho. Essa é linda! Papai Noel, vê se você tem a felicidade para você dar. Essa foi a primeira música que eu fiz no meu videozinho, né, no meu canal do YouTube. O primeiro foi essa. Eu vou buscar aqui. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Agora chegou até a arrepiar. Agora me arrepiei. Lembrou minha infância. Ai, Cristo, agora... Ui. É lindo. Já me arrepiei agora. Agora você quase me faz chorar, Luciana. De verdade. Agora você me deixou com os olhos marejados. Mas é lindo mesmo. Deixa eu só perguntar para a Luciana. Luciana, eu vou colocar o seu canal aqui no vídeo e me diz qual é esse vídeo que você está falando. É esse aqui? É o primeiro... Oh, meu Deus, uma pessoa que não enxerga... Assis Valente e Garotos Podres, é esse? Isso, é esse. Deixa eu colocar, então, peraí, vou sair, eu vou agora colocar de novo com som, e vamos ver você cantando essa música a capela aqui, como você faz de maneira linda, sempre. Pessoal, meu nome é Luciana Wormes, sou pesquisadora, só vou adiantar escritora de História do Brasil através da música, e eu queria falar hoje, aproveitando a data, sobre duas canções e a sua intertextualidade. Uma canção de 1933 e a outra de 1985. A primeira canção é Boas Festas, de Assis Valente, que fala: eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, e assim felicidade eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, então felicidade é brinquedo que não tem. Olha só, essa canção singela é uma canção que denuncia a desigualdade de um dos países mais desiguais do mundo, que é o Brasil. E bem num período em que o Brasil transitava da política do café com leite para um Brasil industrial, né, para a política de Getúlio Vargas, né, que colocava finalmente o Brasil nos trilhos da industrialização. A segunda canção, Papai Noel Velho Batuta, rejeita os miseráveis, eu quero matá-lo, aquele porco capitalista, presenteia os ricos, cospe nos pobres. Bom, essa canção é uma canção punk, né, do universo punk ali da virada dos anos 70 para os anos 80, Brasil em época de ditadura, e é de um grupo de Mauá, de um polo industrial brasileiro, né, um grupo chamado Garotos Podres, como eu já disse, e são músicas que se interligam, né, na preocupação com as diferenças aqui no país e com as contradições de se comemorar o Natal num momento como esse, tá? Viva Assis Valente, viva Garotos Podres. Sensacional, e assim também vocês conhecem o trabalho da Luciana no YouTube, tão bacana. O Paulo Emílio ficou emocionado ali, eu já vou passar para ele, porque eu quero que ele comente aí por que essa canção toca tão fundo. Paulo Emílio. Rapaz, meu pai cantava muito essa música. Ainda canta. E, obviamente, tem essa questão do cunho social que a Luciana colocou, e eu cresci, de certa forma, ouvindo muito essa música. Depois, obviamente, você, quando criança, você não faz muito essas ligações, você vai fazendo depois. E, graças a Deus, meus pais sempre tiveram muito dessa consciência social, foram ativistas, inclusive foram perseguidos pela ditadura também, né? De maneira não tão, digamos assim, tão assintosa, né, mas foram também, sofreram bastante, de certa forma. E hoje a gente sofre da mesma coisa, né? Quando você vai juntando todas essas situações, as coisas afloram, né? E, assim, a música tem muito desse poder. É algo realmente
Ativa. Inexplicável, né? Ativa essa mola aí, sei lá, né? E isso mexeu muito, sabe? Me fez voltar naqueles tempos nos quais, andando com meu pai, ele cantava isso de certa forma. E até hoje, há pouco tempo atrás, ele veio aqui, né? Antes dessa maldita pandemia, né? Que obriga todo mundo a ficar em casa. Mas ainda peguei ele cantarolando isso daqui dentro da minha casa, sabe? Ou seja, aí é que o coração realmente fica, Bate, sabe, apertado. Eu quero bate agradecer a você, forte. Luciana. Foi o choro, mas não foi aquele, sabe, aquele choro de tristeza, não. Muito pelo contrário, foi de saudade mesmo. Eu Eu vi, entendo. quando você Coisa boa, estava cantando coisa boa, aqui, o Paulo estava enxugando as lágrimas com a camisa. coisa boa. Mas, assim, é emocionante, tem essa memória aí especial do Paulo Emílio. Eu sou super chorão também para canções e para essas memórias. Vários LPs, perfil que está aqui na nossa transmissão dizendo Moraes é o melhor cantor do Brasil. Nelly Amorizio, me lembrei da Hood com essa temática social. Evandro José Nogueira, parabéns. Luciana Worms. Eu sempre falo Worms, e eu vi agora você falando Worms, e então agora vou ter de falar. Pode falar como quiser. E só um acréscimo, viu, sobre a música Preta Pretinha, que vocês também falaram aí há pouco. A bem da verdade, a Preta Pretinha foi de uma ex-paixão do Galvão, né? Foi Olha! uma paixão não correspondida, na qual levou um pé na bunda, e aí fez aí, junto com o Moraes, essa canção aí, que é um ícone, né, da música brasileira. Ícone total. E, gente, eu quero entrar aqui numa seguinte questão, porque a gente está com... enfim, daqui a pouco a gente traz a política um pouco, mas existe agora um limite geracional para a gente. Os grandes artistas brasileiros estão chegando na casa dos 80 anos. Tom Zé, hoje mesmo, inclusive, lembrou que ele foi um dos primeiros que estimulou ali o Moraes Moreira a tocar violão, aprender a tocar violão. Brincou com o Moraes Moreira, falou assim, aula de violão é caro, moleque. Aí ele deu aula de violão para o Moraes Moreira. É que o Moraes queria ser médico. O Moraes queria ser médico? Ele foi para sair de Ituaçu, foi para Salvador para ser médico. Ainda bem que conheceu Paulinho Boca. Para vocês dois, começando pela Luciana, a gente é uma situação super delicada, porque o Brasil está sob ataque, né, interno, cultural, estão esmagando a nossa cultura, a nossa arte. E como se não bastasse, também tem a questão da pandemia, mas vamos não misturar tanto, porque eu queria perguntar o seguinte, quer dizer, essas pessoas vão começar a se despedir da gente. É um Brasil que está indo embora. E nós estamos assim, será que a gente está preparado para isso? Quer dizer, é a nossa cultura que vai sendo esmagada e as grandes referências da arte brasileira, da música brasileira, que é a música, assim, eu não tenho mais nenhuma dúvida, mais rica, complexa do planeta, a música popular brasileira. Como é que vai ser isso? Quer dizer... Eu não estou preparada. Deus me livre. Eu não estava preparada nem para a morte da Cássia Eller, quanto mais a morte do João Gilberto, a morte do Dorival. Sofro todos os dias. Hoje, na hora que veio a notícia da morte do Moraes, na hora eu fiquei pensando, meu Deus do céu, Moraes morreu e já fico querendo pegar todos os outros no colo, assim, sabe? Vocês não me morram de jeito nenhum. Não venha me morrer. Não quer me morrer, não. Chico Buarque, nunca, jamais. São imortais, não posso, eu não sei, não imagino que seja o Brasil, esses caras. Não sei como é que é. Eu não sei como é que vai ser viver sem Moraes Moreira no Brasil. Porque eu acho que a gente só não tem, nesse momento horroroso que a gente vive, vergonha do Brasil, porque tem esses caras. O que nos faz hoje ainda ter orgulho, você fala, meu Deus, como é que pode, né? Um país tão maravilhoso desse, com uma música dessa, né? Porque a gente está aqui falando desses, mas aí você ainda vai pensando e vem trazendo, vão surgindo outros tão fantásticos, tão atuais, né? O Luiz Tati, não vivo no mundo sem Luiz Tati. O Luiz Tati é dos anos aí, a gente se deu conta dele nos anos 80, né?
né? Não dá, é a música Agora, brasileira. acho que essa é a dimensão do artista, quer dizer, a obra permanece, o legado fica, ele permanece entre a gente. O João Gilberto, né? Enfim, a Cássia Eller, todos esses que nos deixaram, o próprio Cazuza, entre Raul Seixas, a gente vai lembrando, né? Nossa, A gente vê uma coisa assim, que tem um impacto assim, no meu emocional, é ver os artistas envelhecendo. E ficando velhinhos. Quer dizer, a Rita Lee acabou de gravar foi lindo, né? O que ela gravou da pandemia. Ela gravou e postou. E assim, gente que vibrou com o Brasil, que manteve a gente vivo durante as trevas da ditadura militar, e agora nós estamos numas trevas também. Paulo Emílio, como é que é essa relação assim com essa despedida que a gente vai ter enfim, de experimentar, né, nos próximos anos, porque ninguém é eterno, evidentemente. Ninguém é eterno, né? Mas, como você bem lembrou aí, as obras, né? Esse legado vai ficar, né? E a gente espera que esse legado permaneça vivo, não apenas nas músicas que eles deixaram, mas também naquelas que eles vão influenciar, né? Hoje, quando a gente tem aí, né, trocentos milhões de pessoas assistindo a live de sertanejos, né, e tal, com todo respeito ao som que eles fazem, entendeu? Mas particularmente não é muito meu estilo, mas entendo e respeito, né, escuto até algumas também, até para poder me manter antenado com o que está acontecendo, mas assim, é algo completamente distinto, né? Nós temos aí, entendeu? Uma boa parcela do público hoje que não sabe sequer o que é MPB, sabe? Aliás, desculpa, Assim, Paulo é Emílio, algo só para compor o teu argumento, eles não sabem o que foram os governos Lula e Dilma. exatamente, né? É muito mais Nasceu ali. próximo ainda, né? É muito mais próximo. E aí nós tivemos nos governos Lula e Dilma, nós tivemos aquela questão dos polos de cultura, né? Onde você tinha efetivamente não só a questão, digamos assim, da grande cultura de massa, mas também dos pequenos, né? Aquelas tradições que ainda permanecem, mas que obviamente elas não são estáticas nos mesmos lugares, elas vão se amoldando com o tempo. É feito o São João, que eu lembro do meu passado, não é o mesmo de hoje em dia. Claro que não é, a cultura não é estática, ela vai mudando com o tempo, né? A Luciana deve saber disso melhor do que ninguém, ela estuda e pesquisa efetivamente sobre isso, né? Agora, o que nós estamos vivenciando no momento atual é um desmonte, uma negação completa de tudo aquilo que foi. A gente tem aí o ocupante do Palácio do Planalto, no qual ele nega, inclusive, a existência da ditadura, né? Ou seja, é você sem negar o próprio passado do seu país, a sua própria história, né? E juntamente com isso é aquela que a gente sempre vem discutindo, inclusive no próprio, né, 247, nos demais canais progressistas e tudo mais. A partir do momento que você começa a destilar isso o tempo inteiro, vai chegar um momento que muita gente toma isso como verdade absoluta. E junto com isso, aí ofende uma coisa, né, terrível, que é a cultura. A cultura é memória. E aí nos remete, Paulo, a essa sombra de narrativa distópica que chega para o Brasil. A gente esqueceu o passado, né? A gente está num momento tão dramático de assassinato do futuro, né? De um caos desse presente, com pessoas saindo às ruas pedindo para voltar ao comércio, querendo sair da quarentena. Ninguém mais respeita a quarentena no Brasil. O Brasil se transformando num núcleo de horror em que todos os países que têm os seus cidadãos aqui no Brasil já emitiram comunicados para que eles deixem o Brasil imediatamente, porque nós estamos na mão de um genocida na presidência da República. Você quer complementar? Depois eu quero ir para o Quero. Só para você ter uma ideia do que é a perda de memória. A gente está falando o legado de Moraes Moreira. Você mais ou menos, a gente é contemporâneo, né? A Luciana também. Nós estamos mais ou menos inseridos no mesmo patamar, digamos assim, de tempo, cronologicamente falando. Quem lembra de Moraes Moreira faz um programa infantil? Eu lembro. Ele fez aquele lindo Pilim Pimpim, Arca de Noé. Pica-Pau Amarelo, Pilim Pimpim. Cara, ele gravou As Abelhas, de Vinícius de Moraes. Maravilhoso. Agora, todo mundo fala, não, porque Moraes. Mas quem lembra também que ele trabalhou para o público infantil que ele fez? E maravilhoso.
Eu recomendo que quem tem a chance, que veja, reveja. O que o Moraes gravou mesmo no Pilim Pim Pim? As abelhas. Abelhas. Né? Acho que foi as abelhas, eu acho. Disso também? Não, as abelhas eu acho que foi da Arca de Noé. Ele foi o Visconde de Sabugosa. Eu acho que não foi. Eu vou procurar daqui a pouco. Agora, deixa eu só colocar o chat aqui para a gente, porque tem mensagens, inclusive, para vocês aqui. Ó. Artemise Rocha dizendo, corda bamba, eu tenho certeza que era de Cali, chegou amigo. Espera aí que eu não estou conseguindo ler aqui. É um debate interno. Muitas saudades desses tempos, a Artemise Rocha, a Sônia Mourão dizendo aqui. Deixa eu subir um pouquinho o comentário. Cláudio Rodrigues, acabou chorar e faz um zoom para eu ver, acabou chorar e faz um zoom para mim, aqui, trechinho da letra. Sônia Mourão, era amiga da Luciana e Georgiana de Moraes, filhas do Vinícius, estavam sempre lá na casa do Rio de Janeiro. Olha. Bastante. Bacana, Sônia, bacana o seu depoimento aqui. Moraes é eterno, vamos voltar para o nosso papo, e já encaminhando para a Luciana, pegando aí o gancho do Paulo Emílio, do Moraes gravando infantis. O que mais que a gente pode lembrar do Moraes? Eu lembro da Copa de... Ele engatou uma carreira, ele saiu dos Novos Baianos, engatou uma carreira solo muito importante. Eu queria lembrar, Luciana, a gente estava junto em São Paulo, no show da Cor do Som, lindo, estava lá do seu lado, foi tão bacana aquele show. E o Moraes, ele abriu aquele show. A gente percebia que ele estava um pouco cansado, mas era tão bonito ver ele habitando as próprias canções ali e da reverência dos músicos, Armandinho pelo Moraes. Fala um pouquinho para a gente sobre todas essas coisas. Aquilo foi muito lindo ver o público, né? Porque o Moraes estava visivelmente debilitado, né? Ele estava com dificuldades de andar, inclusive. A voz, a gente sabe que a voz dele era muito maravilhosa e ali já estava bem, com bastante dificuldade, mas o público cantava junto, né? E por nenhum momento o público fez qualquer menção a mostrar para o Moraes que de alguma forma ele estava menor ali, né? O público estava estarrecido, né? De ver Moraes cantando, foi maravilhoso. Depois disso ele fez um show aqui em Curitiba e eu não vi, eu tive que viajar com a afilhada dele, que é minha comadre, a Estrela Leminski, e o Theo Ruiz fez um show aqui que parece que foi bem bonito também, né? E agora ele parece que ia gravar um CD com músicas de quando ele era criança, as músicas que ele ouvia na infância, os Lupicínio Rodrigues, assim. Moraes, olha... Ele estava entrando numa fase produtiva. E essa coisa da quarentena estava, me parece, alimentando essa potência dele. Eu quero ler um trechinho do cordel dele aqui. Eu vou ler o trecho final e não mais o inicial, que eu já li em outra live aqui. Ó, ele diz o seguinte, ó, até aceito a polícia, mas quando muda de letra e se transforma em milícia, odeio essa mutreta. Para combater o que alarma, só tenho mesmo uma arma, que é a minha caneta. Com tanta coisa em dacismo, então da ordem do dia, eu digo não ao machismo, também à misoginia. Tem outros que eu não aceito. É o tal do preconceito e as sombras da hipocrisia. As coisas já foram postas, mas prevalecem os reles. Queremos sim ter respostas sobre as nossas Marielles. Em meio ao mundo efêmero, não é só questão de gênero, nem de homens e mulheres. Olha que lindo isso, o Moraes mergulhando, arrepiado também. Moraes mergulhando num Moraes Moreira novo, se reinventando. E eu tenho aqui informação também, eu acabei de receber, tem uma letra inédita do Moraes, está sendo musicada pela Joyce. Eu não vou dizer aqui, porque depois eu vou pedir autorização, porque foi um produtor que postou no Facebook. Maravilhosa, Joyce. E o trechinho é um trechinho diferente, assim, de uma letra de alguém que está numa maturidade, vivenciando, mergulhando dentro de si próprio. Fala um pouquinho para a gente, Paulo Emílio. Olha,
é difícil você falar em maturidade para alguém com a genialidade que o cara tinha. Porque não existe outra palavra para você definir realmente o que ele implantou, né? A gente voltando aí nessa questão do legado, da importância, né? Da maturidade. Pô, o que a música baiana é hoje, entender se o trio elétrico é hoje, é Moraes Moreira. Né? Foi ele quem primeiro se cangou, como a gente diz aqui no Nordeste, se encangou em cima do trio elétrico, quando nos tempos era só tocado. Ele pegou o frevo, arrastou para ser tocado em trio elétrico. Sabe? O frevo pernambucano, levou para a Bahia. Virou sucesso. Pô, quantas vezes eu não pulei aí, vassourinha elétrica, pulando carnaval aqui ou em Salvador? Perdi a conta, cara. Sabe? E a carreira solo dele também é algo marcante, né? É o Pombo Correio, né? Sei lá, gravou com Paulo Leminski também, né? Gravou, que é belíssimo, diga-se de passagem, né? Mas assim, quer dizer, você não tem muito como definir um cara desse, a não ser gênio. O frevo, né, presente, quer dizer, todos os ritmos brasileiros. O Pombo Correia é emblemático, né? Fala, Luciana. Estou vendo aqui, desculpa, o Pirlim Pim Pim inteiro é do Moraes. Inteiro, ele é o produtor. Ele é o compositor. Deixa eu colocar a imagem aqui, deixa eu procurar. Boa aí, viu, Luciana? Show de bola essa aí, tá vendo? Agora, o que eu ia falar é do trio elétrico Dodô e Osmar, né? Que o Moraes era o grande, ali junto com os meninos dos Novos Baianos, da Cor do Som, né? Eles levantavam mesmo o trio elétrico de Dodô e Osmar, né? Falavam muito disso. É aquela Dodô, Dodô. Antes do gringo, a guitarra ele inventou. Osmar, no carnaval veio eletrizar. Ele conta a história. Logo depois da guerra, na minha terra, Bahia, 2 baianos sem compromisso descobriram que o sebo maciço evitava o fenômeno da microfonia e assim, com o nome de pau elétrico, nasceu um dia a guitarra na Bahia, 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 do, e assim vai, né? Isso é Moraes. Eu lembro do Moraes, assim, uma das coisas que eu mais amo do Moraes, se bem que é difícil falar isso, porque eu gosto de tudo do Moraes, né? Mas tem uma que me emociona há muitos anos, que é a que ele fez para a Copa de 82, né? Que ele fala do Sócrates, que ele fala do Zico, né? Daquela seleção que, para mim, ganhou a Copa de 82. Não vou nem de pensar que perdeu essa Copa. O resto, ter perdido tudo. Mas essa de 82 é uma que fala assim, chama Sangue, Swing e Cintura. O rei aqui é Pelé, na terra do futebol. Pelé rebola no pé, redonda assim como o sol. Seja no Maracanã ou no gramado espanhol. Escola aqui é de samba e bola é a arte do povo. Sua alegria Deus manda. Nasce um Garrincha de novo. Quem sabe tem mais de um. Quebrando a casca do ovo. Tá lá, tá no filota, na filosofia. Quem sabe o craque brasileiro tem sabedoria. Sangue, swing, cintura, mistura de fé. Futebol e arte que nenhuma outra parte do mundo há. Galinho de Quintino, Flamengo menino, isso forma de hino. Gol! Calcanha de Sócrates, gogó de doutor. Sócrates, só craque, doutor. Olha que coisa mais linda. Que lindo. E hoje ele foi homenageado pelos 2 clubes, viu? Pelo Flamengo e pelo Bahia. Né? Pelo porque Bahia. Se dizia que era simpático ao Bahia, mas torcia pelo Flamengo, né? A gente está chegando aqui no último bloco desse papo. Eu queria falar de 2 coisas aqui. Primeiro, eu estou com a letra de Meninos do Brasil, que é do Fausto Nilo. Acho que o Moraes aqui é autor da melodia. É um músico. Fausto grande. Agora sim, o detalhe é o seguinte: os Novos Baianos, Moraes Moreira, o próprio Jorge Benjor, eu lembrei de Jorge Benjor, que também cantou muito futebol. Todo esse cancioneiro, sobretudo do Moraes, né? Vamos falar do Moraes, porque ele é o nosso tema aqui.
traz um Brasil, esse Brasil do futuro, até um Brasil meio simulacro, o Brasil da Carmen Miranda, um pouco mais atualizado pela visão mais complexa de um músico, de um compositor, de um núcleo de compositores que estavam ousando trazer o Jimi Hendrix, trazer o rock, trazer o choro, trazer o samba, trazer o frevo, misturar e fazer alguma coisa, uma dicção nova. Mas a gente percebe que é um sentimento que parece que escapou da gente. Por quê? A meu ver, nós experimentamos o Brasil potência, o Brasil que foi capa da The Economist, com o Cristo Redentor decolando, a economia decolando, os 2 maiores eventos do mundo. Ou seja, nós chegamos na realização desse sonho e depois colocamos tudo a perder nesse momento no Brasil. Será que é isso? E eu acho que a morte do Moraes ela tem a ver com isso, quer dizer, para chamar a atenção desse sonho que a gente sempre teve, Brasil, país do futuro. E esse discurso está na música do Moraes, né? Até aquela que ele traz do Assis Valente e atualiza. O que será que a gente pode esperar, quer dizer, dessa conjunção aí de choque geracional, mas também associado com o nosso drama político histórico? Mas eu faço questão de frisar. O Lula, as pessoas que lutaram por esse Brasil e realizaram esse Brasil, eles estão aí ainda, eles estão fortes e eles podem voltar sim, até porque a esperança que eles alimentam, né, é muito forte. Passo aí, quem quer começar? Luciana? Olha, de trás para frente, eu acho que a nossa grande chance de voltar a ser o Brasil que a gente queria, né, que a gente quer para todos, né, porque essa é a nossa diferença, né? A nossa diferença é que a gente não quer um Brasil para a gente não quer uma coisa que nos favoreça, que faça a nossa vida melhor, né? A nossa, eu, você, a gente não está ligando muito, a gente está mais preocupado com o coletivo. Eu não vejo outra alternativa a não ser a volta do Lula. Eu só vejo Lula nessa a grande figura, a possibilidade da gente voltar a ter orgulho de ser brasileiro, né? Porque o Lula conseguiu, né? Imagina, o Lula colocou o Gil para ministro. Imagina, quer dizer, olha, é isso, não precisa falar mais nada. E todo mundo fala que foi o melhor Ministério da Cultura da história brasileira. Maravilhoso, que realmente sabia fazer o que estava fazendo, né? O cara sabia. Agora não, né? Agora o que mais me amedronta é que eu continuo dizendo que esses caras que assumiram o poder agora, eles foram muito competentes quando lá atrás, em 1968, eles assinaram os acordos MEC-USAID que destruíram a educação no Brasil e que fazem hoje o cara votar numa imbecilidade, numa excrescência como o Bolsonaro. Não tem nem adjetivo para o Bolsonaro. Sabe? Não tem. A única coisa que fica evidente é que há esse pessoal é um pessoal preguiçoso, né? Nunca quis estudar, nunca quis aprender absolutamente nada, e a única forma de aparecer, de se sentir alguma coisa é desqualificando a educação, a possibilidade do outro estudar, do outro ter conhecimento. E olha, eu lembrei agora, e me deu vontade de falar isso, de uma prima que certamente votou no Bolsonaro agora, né? Não sei, não quero saber, é uma mulher de um primo, que em 89 ela dizia: como eu vou votar num analfabeto e quero que meu filho estude? Eu lembro que eu falei: a única chance que você tem do seu filho estudar é se esse analfabeto assumir o poder. E é verdade, né? E dito e feito, né? E foi exatamente isso. A única chance é se esse homem assumir o poder. E que é um gênio, né? Vamos combinar.
Falei de Sócrates, aí lembrei de Sócrates. Não, e outra coisa, você lembrou que o Lula designou o Gilberto Gil para ser ministro, mas o Lula estava sempre ele está sempre no meio dos artistas. Sempre. Sim. Você tem o Lula com o Chico, com a Elis, com o Gonzaguinha, com todo mundo. É alguém que realmente ele é o que de melhor o Brasil produziu. É uma coisa que cada vez mais a gente, enfim, que fica escancarado nos nossos olhos, é que o Lula é o que de melhor esse país produziu até hoje. Fala, Paulo Emílio. E agora, só completar uma coisa, e agora ainda me casa com a Janja, essa maravilhosa que conhece tudo de música, que é uma graça. Pois é, a Janja. Olha, Luciano, um dia, vamos ver se o Lula deixa, vamos fazer uma live com a Janja. Então, se ele deixa, né? Precisa ver se ele deixa. Se não deixar, ela é ela. Não, tô brincando, eu sei. A Janja é espetacular. Fala, Paulo Emílio, para a gente. Eu discordo aí um pouco da Luciana quando ela diz que quer voltar, né, aí nos governos passados. Não, eu quero ir além. Eu quero que aquela base dos governos Lula e Dilma cresçam. Sabe? Cresçam e muito, para que todos possam efetivamente ter um país com inserção social, econômica, cultural, educacional, de saúde, tudo que vem sendo destruído, sabe? Digamos assim, por um governo que parece parido de um misto de azenino com moá, né? Ou seja, não dá em nada. O suprassumo da destruição e da ignorância. É isso que a gente está vivenciando. Esse não é o país que eu quero deixar nem para os meus filhos, nem para os meus netos, que eu não sei nem se vou chegar a ver, né? Porque a gente não sabe nem como é que está o dia de amanhã. Todo mundo aí, entende, achando que é brincadeira, descumprindo orientações básicas de saúde, estimuladas justamente por quem deveria ter preocupação com o seu próprio povo. Isso, para mim, assim, é um exemplo claro do que estão transformando, né? E aí a gente volta ao início da nossa conversa toda, que é cultura. Isso é cultura. Né? Como você bem lembrou, Conde, tem gente que não sabe o que aconteceu nos governos Lula e Dilma, que passaram agora. Ou faz questão de não saber. Né? Agora, o porquê disso? Então, compete, eu acho que a nós levar voz e vez, é uma coisa que eu sempre digo, sabe? A quem não tem nem vez e nem voz. Sabe? Aos excluídos da sociedade. Então, por isso que eu digo, eu quero um Brasil melhor, eu quero que cresça, que aquelas ideias cresçam e floresçam, deem frutos, para que a gente consiga superar da melhor forma e melhorar esse estado de coisa que a gente vive atualmente. Sabe? Como a gente também falou, Lula também está velho. Né? Um dia ele também vai partir. Então, vai caber a quem ficar aqui, seja quem for, a fazer com que aquelas ideias, como ele bem colocou lá, disse, eu não sou o Lula, eu sou a ideia. Não vou prender o Lula, não se prende uma ideia. Então, aquela ideia de um país melhor, mais justo, mais igualitário, mais humano, tem que vingar sempre. E aí a gente puxa para o Moraes Moreira. Aqui, ó, é nosso coração. O coração. E o Lula tem dito o seguinte, né? Vamos concluir aqui. Estou com uma letra aqui, quero ler um trechinho. Ele está dizendo o seguinte, que eu acho que tem a ver também com essa experiência da perda que a gente tem agora com o Moraes, que é preciso reumanizar o ser humano. É muito forte isso que ele diz, porque a gente estava num ritmo, né? O Brasil já estava devastado antes dessa epidemia. Se não tivesse epidemia, a gente estaria na mesma situação dramática, né? De não conseguir de não ter o futuro. Nosso futuro está sequestrado. Agora, com essa epidemia, tudo ficou pior. E aí, então, por isso que eu acho que assim, por onde passa a reumanização? Pela arte, sobretudo pela canção popular. A canção popular que toca fundo em todos nós o tempo todo aqui. A Luciana trabalha diretamente com isso. Eu também trabalho com isso, já trabalhei mais, sou músico profissional de tocar na noite o tempo todo. Estou vendo os meus pares agora, meus colegas, passando por grandes dificuldades, porque eles perderam a condição de tocar na noite, de se apresentarem, porque a gente está também nesse processo de quarentena. Então, eu acho que a gente tem de refazer a nossa relação com o Estado, a nossa relação com a arte, a oportunidade é boa, e eu acho que nós somos maioria. É isso que eu me lamento muito no Brasil, que eu vejo
esses meia dúzia de gatos pingados que são desvairados, genocidas, saem nas ruas pedindo a interrupção do isolamento, mas são muito poucos. Como é que a gente tolera isso? Eu acho que tem de realmente... Acho que o Lula ele continua liderando, a meu ver. E assim, só para encerrar, eu adoro a letra Meninas do Brasil. E assim, quando a gente canta... Paulo Emílio canta também? Canta, né, Paulo Emílio? Você não vai cantar nada para a gente hoje? Não, eu desafino até o parabéns, querido. Eu sou horroroso. Eu desafino até o parabéns. Eu reconheço, adoro música, mas eu não canto, não. Se eu cantar até o parabéns, até minha pequenininha bota o dedo no ouvido assim e diz, papai, para. Mas o que eu ia dizer, assim, é que a gente que canta, enfim, para lá e para cá, a Luciana sabe disso, num dado momento, a gente sente a letra de uma maneira diferente, né? E como cantar é automático, aquele sentido reverbera dentro de você. Então, quando eu cantei hoje aqui, que eu estava cantando há pouco aqui o Moraes Moreira, né? 3 meninas do Brasil, 3 corações democratas, tem moderna arquitetura, ou simpatia mulata, como um 5 fosse um trio, como um traço, um fino fio, no espaço seresteiro de elétrica cultura. É uma coisa da delicadeza, da singeleza, da dicção baiana. Aliás, vamos só para fechar, o que a Bahia tem, né? O que aconteceu na Bahia? Porque é o núcleo de toda música, toda potência, com todo respeito às outras regiões, mas a Bahia produziu nos anos 60 e 70 uma extravagância cultural para o Brasil inteiro. Fechando, 1 minuto para cada um para concluir nosso papo. Vai, Luciana, começa com você. Olha, na música Ferro na Boneca, o Moraes, a música fala assim, como é que começa? Até esqueci, estava lembrando dela até agora. Não é uma estrada, é uma viagem. Não é tão viva quanto a morte, não tem sul nem norte, nem passagem. E é isso aí, Moraes. É só uma viagem, só mais uma das suas viagens, amigo. Beijão. Só Beijo. isso. Vamos passar para o Paulo, para as suas considerações finais. Paulo Emílio, querido. Antes de mais nada, agradecer, né, a você aí pelo convite, a Luciana também, que me deu uma aula, me trouxe lembranças, né, mil aqui. A Luciana sempre emociona a gente. Cara, só de falar de novo, meus olhos já estão enchendo. Olha, eu não quero não vou ficar com fama de chorão. Chega. Mas, assim, quero agradecer enormemente e dizer, assim, que hoje vai ser, né, o dia realmente de curtir, né, o disco, de relembrar, né, as canções, mas lembrando sempre de uma coisa, viu, Conde Luciano, que ele até pode ter partido, mas a ideia dele fica, assim como as ideias que a gente falou ainda há pouco de um Brasil melhor, né? Então, assim, a música Mistério do Planeta, né, eu recomendo que escutem, porque eles falam até bastante também sobre essa questão aí. Eu acho que fica uma boa dica para quem não tiver como ou não quiser escutar o disco todo. Aí eu acho que a Luciana falou umas músicas aí muito legais, você também citou, e eu também deixo essa daí, né? Além, claro, o disco é o disco, não se tem nem o que discutir. E é isso, né? Eu acho que, da minha parte, eu acho que não tenho muito a acrescentar mais, até porque, como você bem disse, o tempo aí para bater o limite. Paulo, deixa eu dizer o seguinte, vamos nos encontrar mais vezes. Você é uma pessoa muito querida. Eu estou emocionado com a sua emoção aqui com a gente. Está com o olho todo marejado lá, que beleza. Esse é o Emílio. Luciana Worms, sabe como eu adoro você, admiro o seu trabalho. Adoro, muito obrigada. O canal da Luciana. E certamente a gente vai se encontrar de novo. Adorei conversar aqui com vocês. Agradecer o público aqui que também está super contente, né? Sentindo a dor da perda, né? Um pedaço da gente se foi hoje, pedaço da cultura brasileira, mas permanece com o legado, e é por isso que a gente está aqui celebrando a beleza e a riqueza que o Moraes Moreira deixou para todos nós, sem deixar de mencionar da dificuldade política que a gente vive hoje,
E assim eu também me despeço de vocês e do público aqui maravilhoso. Beijo para vocês. Valeu, Luciana, querida, Paulo Emílio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.